Graça e paz, meu povo. Seja bem-vindo a mais um Zoicast. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Senta o dedão no like aí. Compartilha para os seus amigos. E hoje, nosso convidado especial é o meu irmão aqui, Gabriel. Seja bem-vindo, mano. Amém, mano. Vamos começar aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, primeiramente, Gabriel, antes de a gente iniciar, é sobre tua chegada na Zoe. Como foi tua chegada aqui na igreja? Eu sei que você é um cara bem antigo aqui na igreja, né? Minha chegada na Zoe foi bem no início. Aí eu fui convidado para um culto e a Zoe ainda não era nem basicamente uma igreja, era como se fosse uma célula. E aí era na garagem da mãe da pastora. E aí fez, bora lá, bora lá. Eu fiz, vou lá visitar. Aí cheguei lá e, tipo, tava tudo muito novo, tinha algumas cadeiras e o espaço era muito pequeno. E era basicamente um culto numa garagem, né? Aí a gente chegou lá e foi especial, foi uma noite muito boa. Tinha vários amigos meus lá e, como eu tô dizendo, faz muito tempo, acho que faz coisa de anos, assim, a minha chegada na Zoe foi bem... E a tua, como é que foi? Conta aí pra gente. Assim, quando eu cheguei na Zoe, foi ali na pracinha, né? Na primeira, acho que na segunda. E quando eu cheguei na Zoe, foi um convite especial que eu tive. Eu fui, eu ainda não era não tinha me confessado para Jesus Aham. ainda. E eu cheguei na Zoe e assim, desde que eu cheguei lá, eu gostei muito da palavra da pastora, gostei muito assim da recepção, fui muito bem recebido. E daí eu vim mais vezes, depois eu me afastei, parei um pouco de ir. E depois eu continuei vindo pra cá e é isso. E aí foi quando tu aceitou Jesus, Sim, no foi quando eu caso, aceitei né? Jesus, foi aqui, que foi numa noite bem especial, se eu não me engano, de sexta-feira, se eu não me engano. E foi quando eu aceitei Jesus. E tu? Quando aceitei? Eu já era evangélico há bastante tempo, desde, assim, eu sou evangélico desde pequeno. Só que eu tinha me afastado e aí minha mãe me convidou para ir para o culto. E aí foi quando eu voltei para a Zoe, né? Basicamente foi isso. A gente tava, eu lembro que foi especial, uma noite especial e como sempre eu fui bem recebido, né? A Zoe sempre recebendo a gente muito bem. E eu também passei um tempo afastado, mas quando eu voltei a recepção foi ótima e Deus mostrou para mim que o meu lugar é aqui, né, irmão? Amém, amém. Sobre a tua jornada na Zoe, como tudo começou? Como tudo começou, foi como eu falei, assim, eu fui a primeira vez lá na pracinha, e daí eu vindo, só que eu não cresci assim evangélico, né? Mas só que eu sempre admirei a igreja, sempre gostei de caminhar ali com Jesus, mas eu dei uma afastada pro mundo. Depois eu voltei, e daí quando eu aceitei, mano, eu sempre fui bem recebido desde o começo pela pastora Sheila, por Aham. todo mundo aqui. E desde quando eu aceitei, foi um momento muito especial para mim, um momento que me marcou bastante. E desde quando eu aceitei, minha vida só vem melhorando. E também, assim, foi algo que acrescentou muito na minha vida, em todos os aspectos, em todas as partes da minha vida, acrescentou muito essa minha confessação aqui na Zoe, porque a Zoe é uma igreja muito boa. Quando a gente aceita Jesus, eu acho que a maior dificuldade de todas as pessoas que querem aceitar ou as que aceitaram é as renúncias. As Verdade, renúncias dói bastante, verdade. tanto de pessoas quanto de hábitos e quanto de músicas que a gente Sim. gostava muito quando estava no mundo. E conta pra mim, como foi a renúncia de pessoas quando tu aceitou Jesus? A renúncia de pessoas, mano, foi bem difícil um pouco, né? Porque assim, eu tinha muitas amizades e eu saía muito com ela e tal, e depois você querendo ou não tinha o mesmo propósito que eu tive que afastar. E muitas vezes eu me sentia com a dor de um excluído, né? Que a gente sabe que dói bastante, mano. Então, assim, foi muito difícil renunciar às amizades. Até hoje a gente renuncia a algumas, né? E não tem renunciado. Aham. Então eu queria perguntar também pra você, mano, qual foi a parte mais difícil da tua renúncia? Qual foi a renúncia mais difícil que tu fez? Minhas renúncias, ela doeram bastante, porque a gente sempre, eu acho que para todo mundo que começa a ser evangélico, a seguir o caminho do Senhor, tem essa dificuldade que é as renúncias. E que, tipo assim, doeu bastante no começo, mas eu entendi que para o propósito acontecer, para minha vida andar, eu precisava renunciar àquelas pessoas, sabe? E que aquelas pessoas, mesmo que doesse, não faziam parte do que eu queria, não fazia parte do meu propósito. Então, é necessário renunciar, sabe? E falando em renúncias também, outras renúncias também que é bem difícil são os hábitos, né? Os hábitos que a gente comete antes da igreja, que é escutar música mundanas, Verdade. né? Que, querendo ou não, quando você escuta, você se identifica com a música, gosta do ritmo, e aí você se apega àquilo, mas a gente sabe que não são músicas que
fazem bem, né? São músicas que elevam para baixo, quando a gente quer chegar ao topo, quando a gente quer chegar ao nosso propósito, aquilo ali atrasa a gente, né? E para mim, eu não sei para você, foi bastante difícil. No começo que eu fui evangélico, eu comecei aos devagarzinhos ir tirando aos poucos e fui tirando, até que eu consegui renunciar ao total. E aí foi quando inventaram uma coisa chamada trap gospel, e aí depois que eu comecei a ver, eu me desapeguei totalmente, depois comecei a gostar mais dos louvores, e aí até hoje eu nem me apego muito a isso. Assim, como eu te disse, eu não cresci evangélico, nem fui sempre de estar na igreja. Então, eu era um menino que, assim, gostava bastante de música do mundo, de várias músicas por aí. Então, aquilo me alimentava muito. Alimentava muito. E, assim, quando eu aceitei, quando eu cheguei na Zoe, foi algo muito difícil para renunciar. E, então, assim, músicas hoje em dia, essas músicas mudando, é muito difícil para uma pessoa que vivia delas vir para uma igreja, para caminhar com Jesus e ter que abandonar ela em dias, sabe? Então é muito difícil, foi algo bastante doído, doloroso para renunciar, algo bastante que, assim, eu posso dizer que eu suei muito para renunciar, mano. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar também, Gabriel, uma coisa que eu queria falar mudando de assunto, é sobre que você serve no ministério da igreja, que é bastante importante para a igreja, e você já faz um tempinho que está servindo nele. Eu queria perguntar como é a sua jornada, como é servir nesse ministério. Que é no caso do grupo da O mídia, grupo né? da mídia. Quando eu cheguei na igreja, eu era da mídia, mas não era da mídia. Por quê? O rapaz que usava a câmera, profissional da igreja que tirava as fotos, acabou saindo da igreja. E aí a pastora me deu esse carro de tomar conta da câmera, né? De aprender a usar a câmera, e aí eu fui usando nos cultos. No meio tempo que eu passei afastado, quando eu voltei na igreja, já tinha esse ministério, né? Já tinha um ministério da mídia. E aí a igreja já tinha stories, postava stories desse tipo e tal. E aí eu cheguei, passei um tempo aqui no banco, aí eu fiz, pô, eu quero isso, né? Eu quero viver isso, eu gosto disso, então eu vou lá e falei com a líder. E aí a líder me recepcionou muito bem. Aí eu entrei para o Ministério da Mídia. O meu primeiro dia foi... Eu olhei assim, eu botei a mão na cabeça e fiz, que negócio difícil, né? Só que depois a gente foi Se se apegando, acostumando, né? se encaixando. E até hoje eu gosto muito de servir, né? Na mídia. E Sim, você, cara. mano? Assim, quando a mídia ela entrou na minha vida, assim, eu admirava muito esse ministério. Quando eu cheguei já tinha esse ministério, porque quando eu cheguei, né, já fazia tempo, a igreja já tinha evoluído, já tinha esse ministério. Aí foi quando a líder falou que a pastora estava perguntando se eu queria entrar na mídia, queria fazer parte. E eu falei que sim, porque era algo que eu admirava e eu sempre gostava, assim, de tirar foto e tal. Então, assim, quando eu cheguei, o meu primeiro dia de servir na mídia eu achei que seria de boa, cara. Mas não foi. Eu achei que seria É tranquilo difícil. por ver, tipo, pessoas antigas, tá ligado? Servindo e sendo Uhum. de boa. Então eu achava que o quê? Seria de boa. Mas não. Foi uma coisa que eu me tremia todo, eu ficava num ângulo só. As fotos saíram, meu Deus. Minhas fotos parecia que tava aquele efeito do Instagram que embaça a foto. Embaixo. As Eu fotos, entrei minha tanto. meu Deus do céu. Eu tremia, cara. Eu tremia muito mesmo. Aí a líder chegou pra falar comigo, me deu algumas dicas e tal. E daí eu fui me aprimorando mais. E agora eu creio que eu já tô melhor, evolui bastante. Como você também, né? Mas a mídia é muito bom. Sempre servir em um ministério, pelo menos, da igreja. É muito bom servir na mídia, cara. É verdade, E mano. assim, Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. faz aí. Tu foi batizado agora há pouco, Ah, que eu tô ligado. Mas antes de a gente falar do batismo das águas, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que assim, é inexplicável a sensação, sim. mas conta um pouco pra galera que tá em casa, qual foi a sensação do batismo no Espírito Santo? Rapaz, a sensação de ser batizado no Espírito Santo é uma sensação que eu acho que é inexplicável. Eu vou tentar aqui explicar para vocês, explicar, mas eu acho que é bastante difícil, porque assim, é uma alegria imensa que você sente. É algo que eu admirava muito antes de ser batizado, eu admirava bastante tudo, né? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Tudo que havia dentro da igreja, eu sempre admirei. Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, aquilo me alegrou bastante, eu fiquei bastante feliz. Quando é, a pastora veio até mim, começou a orar, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. E
vim ser batizado, acho que aquilo marcou muito minha vida. Acho não, tenho certeza, marcou bastante. E é algo que, por mim, eu viveria todos os dias. Eu também. É uma sensação muito boa, mano. Ah. Então, assim, conta também pro pessoal aí como foi, que eu sei que você já foi também. Foi recentemente, né? Sim. Foi depois de tu, inclusive. Verdade. Eu lembro que na semana do meu batismo, eu nem vivia, eu não vivia não, o dia não, eu vivia só para Cristo. Só para Cristo. Eu acordava, eu ia orar e, tipo, pegar a Bíblia, e eu comecei a ler bastante a Bíblia. Eu escutava louvor indo para a escola, voltando da escola, durante a tarde. Então, tipo, foi uma semana que só Deus, era eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. E um louvor que eu escutava bastante, que, tipo, toda vez que eu escutava, parece que alguma coisa vibrava, né? Era aquele louvor, até que o Senhor venha. Assim. Aí eu chego no culto, né? Eu chego no culto e era a ministração da pastora com o ministrador Leandro, né? Leandro. E aí, tipo, naquele dia eu tava muito fervoroso. Passei a semana todinha com Deus. E aí quando eu vejo aquele louvor tocando, e tocou uma vez, tocou a segunda, e aquilo já fervendo, e eu lembro que eu olhava para a pastora aqui, a pastora tava como se fosse acontecer alguma coisa, aí eu vim aqui para frente, e aí foi o dia que eu fui batizado, e foi muito, muito bom, muito bom. Eu chorava. Só que é uma sensação de alívio, né? Você ficar se sentindo leve. Tanto é que eu cheguei em casa, eu pensei que eu ia levitar. Eu pensei que Deus vai me levar, você vai arrebatado, porque tão leve que eu tava me sentindo. Você se sente leve realmente, né, cara? Falando nisso, eu não sei se pra você também, pra mim, o louvor que eu fui batizado foi esse louvor, até que o senhor vem aqui, até hoje eu acho muito bonito. E aí, qual foi o louvor que te marcou no teu batismo? Um louvor que me marcou bastante no meu batismo foi aquele tem lugar na mesa. Esse louvor, tem até um vídeo que a pastora gravou e eu tava ali ainda com aquele recessinho, né? Uhum. E tocando esse louvor de fundo, e cara, direto que eu ouço ele, me sobe um fogo do Espírito Santo dentro de mim, que eu fico agitado, alegre, quero pular, correr. E me marcou bastante, porque assim, era um louvor novo pra mim, eu nunca tinha escutado ele, só que na igreja, uns dias antes, tinha tocado ele. E assim, quando eu tava sendo batizado, ele tava tocando de fundo, se eu não me engano. Aí a pastora chegou, aí eu fui batizado e depois esse louvor começou a tocar e ficou tocando por minutos e minutos e minutos. Então ficou marcado bastante na minha vida, cara. E assim, uma pergunta que eu queria fazer a tu é sobre, deixa eu ver aqui. Uma pergunta que eu queria fazer pra tu é sobre os louvores mesmo, sobre assim, qual foi realmente o louvor, tu já disse, não foi o louvor que mais te marcou? O louvor, meu louvor favorito é ele. Venha, né, cara? Mas Então, também assim, tem vários traps gospel que eu escuto. já que estamos em música, eu ia perguntar isso também, trap gospel. Assim, pra falar a verdade, tu que me apresentou o trap gospel, e assim, a gente conversando e tal, e a pastora falou sobre o trap gospel, que a gente deveria ficar responsável, não foi? Então, assim, qual trap gospel que mais te marca, que tu mais ouve no dia a dia? Assim, tipo, tem um trap que ele me marca muito, que eu até te mandei, Sim. que é aquele Ninguém Me Entende. Né? Aquele trap gospel, pra mim, é como se fosse um estilo de louvor, eu não sei, é um louvor, um trap gospel que me move muito, que tipo, me tirou de uma dor, né? Deus usou aquele trap pra me tirar de uma dor muito tremenda que eu tava vivendo, e aí eu consegui me levantar, e é um trap que dói muito, é muito forte. Eu escutei ele quando tu me mandou e realmente as escritas, as frases que ele cita ali na música, realmente é algo que a gente passa no dia a dia, é algo que eu acredito que muita gente passou. Então assim, você que é jovem e gostava de música mudana, você se converteu, indico muito os trap gospel, sabe? É muito bom e você se identifica bastante. E até as pessoas que têm medo de aceitar Jesus pelo fato de renunciar a essas músicas que vocês gostam, na igreja você também escuta as músicas boas, que você se identifica, que você gosta do ritmo. Não é só no mundo que você encontra isso, né, mano? Verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta que tu fugiu do assunto. Sim. Ó, a gente falou do batismo do Espírito Santo. Mas uma coisa muito importante também é o batismo nas águas. Sim. E eu não sei pra você, mas a minha sensação no batismo das águas foi que ali eu fui renovado, né? Sim. Eu mostrei para o mundo que eu era de Cristo, né? Que, querendo ou não, é o
o ponto principal do batismo nas águas. E para mim eu me senti leve, tanto mais do que o batismo no Espírito Santo, né? Para mim aquilo ali foi perfeito. E para você, mano? Pô, mano, pra mim foi algo muito especial. Assim, desde quando até eu era do mundo, antes mesmo de eu confessar a minha vida para Jesus, eu admirava muito, como eu sempre falei, eu admiro tudo que há dentro da igreja, mas eu admirava bastante esse batismo nas águas. E às vezes eu até postava e tal, que ia chegar meu dia, porque eu acho uma coisa muito linda uma pessoa descer as águas, sabe? Então eu acho muito lindo bastante isso. E assim, quando eu vi aquele momento que fui batizado e a pastora perguntou pra mim e tal, e quando eu mergulhei nas águas, mano, e me tirou, e eu realmente senti a mesma coisa que você sentiu, eu creio. Uma sensação de renovo, uma sensação... Eu fiquei leve, leve, alegre, e assim, uma sensação que realmente eu fui renovado. Deus me pegou assim, lavou e botou de novo lá. Uhum. E foi um modo de eu dizer pro mundo não e sim a Cristo, né? Caminhar com Jesus. E eu acho, é uma coisa que eu acho muito lindo. E uma coisa que eu Deixa queria eu fazer dizer. uma pergunta para vocês, vocês são jovens mesmo, e hoje os jovens têm muita dificuldade, né, de servir a Cristo, porque estão muito encantados com o mundo. O que vocês diriam para hoje os jovens que estão se afundando nas drogas, no mundão, quando chega um cantor de nome, eles vão e ali eles mergulham mesmo num lamaçal, né, num mundo sem volta. O que vocês diriam para eles? Assim, eu conheço muitos jovens, muitos amigos, que dizem assim, eu falo, vamos para a igreja, não, aceita Jesus e tal. E dizem assim, não, eu não estou preparado, eu não sei se eu vou conseguir isso e aquilo. Mas assim, é um exemplo que eu hoje uso para todo mundo. Se tem um suco de uma fruta aqui, você olha, você não vai saber o gosto sem provar. Você não vai saber se ele é bom ou se ele é ruim. Então você tem que provar. Então, uma coisa que eu digo a vocês é para vocês provar da presença do Espírito Santo, provar da palavra de Jesus aqui. Procura uma igreja mais perto da sua casa e visite. E se joga. E esse mundo de drogas, música mudando, as festas, não traz nada para nossa vida, traz só prazeres momentâneos que a gente acha que está nos fortalecendo, mas na verdade só estamos morrendo espiritualmente e perdendo nossa salvação no céu. E muitos jovens, eles acabam entrando nas drogas, acabam entrando no alcoolismo, acabam se entregando a todos esses tipos de prazeres momentâneos, porque acham que alguma dessas coisas vai preencher um vazio que tem dentro de você. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Esse vazio só é preenchido quando você conhece a Cristo. Cristo pode preencher o seu vazio. Então, não ache que isso vai te fortalecer, que vai preencher um vazio, porque eu sei que existe um vazio aí dentro, que todas as vezes você tenta preencher com esse tipo de coisa. Mas você só vai conseguir preencher quando você conhecer Jesus. Quando Jesus entrar na tua vida, né, irmão? Agora, mano, deixa eu te... Calma aí. Agora não fuja, não. Agora eu vou tocar num assunto. Num assunto aqui bom. Que eu acho que é bom, né? Assim, vamos falar sobre esse coraçãozinho aqui, mano. Tá como? Sobre relacionamentos. Como tá a sua vida amorosa? Como anda? Mano, assim, querendo ou não, eu acho que hoje, eu vivendo a minha vida para Cristo, eu só vou pensar em ter um relacionamento com alguém quando essa pessoa for da igreja, a menina for da igreja, que estiver vivendo o mesmo propósito que eu, e eu posso pensar em viver um relacionamento, se for... Hã? Vou fazer 15. Alguma varoa aí de 15 anos? Se for realmente uma bênção de Deus, né? Como você está vivendo um relacionamento para Jesus. E, tipo assim, muitas pessoas não, né? Não vamos citar o galã, mas, tipo, já apareceu algumas pessoas que, tipo, eu realmente gostava, mas eu tive que renunciar àquelas pessoas porque não viviam o mesmo propósito que eu, sabe, mano? E eu acho que nesses momentos que a gente tem que provar o nosso amor a Cristo. Verdade, Né? É renunciar ao nosso amor. E falando nisso, você tá aí, né, num relacionamento cristão. E qual é a sensação, mano, de viver assim, querendo ou não, um relacionamento cristão? Viver um relacionamento cristão, cara, é algo que eu sempre quis, não vou mentir. Eu sou uma pessoa que gosta... É um sonho, né, mano? Sim, eu sou um garoto que muitos sabem, assim, quem me conhece sabe que eu amo demonstrar carinho, amor, sabe? Essas coisas. E assim, relacionamento cristão, ter uma pessoa que lhe aproxima de Jesus, uma pessoa que lhe ama verdadeiramente, é muito bom, sabe, cara? E que tá vivendo seu propósito, E né? assim, sim, exatamente.
e você encontrar uma pessoa que ela ama Jesus acima de tudo, você pode ter certeza que ela vai te amar. Não tem como, ela sempre vai ser verdade, verdadeira. Porque uma pessoa que ela conhece o amor de Jesus, ela não te decepciona, cara. Aham. Então, assim, já que a gente falou sobre relacionamentos, quero perguntar a você qual suas experiências com relacionamento, sabe? Eu não tenho muita, não. E tu? Conta aí. Eu tenho, né? Algumas experiências. Que até um conselho que eu vou dar aqui para vocês, jovens que estão assistindo hoje, que às vezes a gente procura um amor em pessoas que a gente só vai achar em Cristo. E a gente tenta preencher aquele vazio que só Cristo pode preencher com pessoas. E vai se desgastando bastante, desgastando com pessoas, se decepcionando, chorando. E no final sempre julgando a Cristo. Por que isso acontece comigo? Não sei o que, não sei o que. Mas não, por que você não espera em Deus? Porque Deus permitiu isso? Sim, sempre cobra de Deus, sabe? Mas, assim, você tá querendo passar da vontade de Deus. E a gente sempre procura esse amor e acaba se decepcionando, triste, coração quebrado aí e descontando em Deus. Então, espere em Deus, cara. Pelo amor de Deus, não sai tentando com qualquer pessoa que você acha por aí. Espera, que ele manda. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa sobre vivências espirituais pra contar, assim? Você viveu algum tipo de vivência espiritual, assim, que você acha, pô, foi importante na minha vida, né? Cara, assim, eu não sei se é bem uma vivência, mas aconteceu algo comigo, que eu tinha comentado até com a tia Cris, que foi algo que me perturbou bastante, eu acho que eu comentei contigo. Foi de um pesadelo que eu tive. Eu tive um pesadelo onde uma mão pegava na minha cintura, me puxava e tal. Aí eu ligava para um amigo meu, aí eu acordava em outro cenário, contava para minha mãe e acontecia choro, e etc. E daí, um dia após esse pesadelo que eu tive, eu me deitando para dormir, e eu comecei a me arrepiar muito, sentia uma presença muito ruim perto de mim. E daí eu Pelo escutava menos tentando barulhos. chegar perto, né? Sim, escutava barulhos dentro de casa, sendo que não tinha nada para fazer barulhos. Era algo que estava dentro da minha mente me perturbando. E daí eu fiz uma coisa que eu já tinha visto, eu li o Salmo 91, umas 7 vezes eu acho, em voz alta. Eu fiquei lendo, e daí eu me deitei. Aí parou um pouco. Aí eu fiquei, porque eu costumo dormir tarde, então daí eu fiquei mexendo no celular, e foi quando daí voltou os barulhos de novo, e arrepios muito forte. Aí eu, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Aí eu tive que ir pro quarto da minha mãe, deitar do lado da minha mãe, pra conseguir dormir, porque eu juro, minha mãe fez o que tá fazendo aqui. Aí eu tô sofrendo uma perturbação, só deixa eu dormir aqui. Aí foi quando eu deitei lá, dormi. E aí no dia após, eu orei bastante, vim pra igreja também, pedi a Deus pra me proteger e tal, e daí passou. Mas foi um dia uma noite que eu tenho certeza que eu não queria ver de novo, foi uma perturbação. Não. E você? Eu vivi uma semana, assim, uma semana muito forte, e que eu senti que o mundo espiritual, ele tinha se transpassado para o mundo material, né? A minha primeira vivência foi um sonho que eu tive, e que nesse sonho eu me levantava da cama, saía do meu quarto, e o clima estava hostil, escuro, e aí eu me assustava e ia ligar para minha mãe. Quando eu estava ligando para minha mãe, eu dizia, mãe, olha, onde a senhora tá? Onde a senhora tá? E minha mãe dizia, não tá pegando, eu vou desligar. E uma coisa lá no fundo da minha casa dizia assim, desliga. Caramba. E tipo, eu enchi o peito assim e falei, o que foi? Ia pra cima. Quando eu ia pra cima, uma coisa pequena assim, mais ou menos 1 metro, saía do lugar e uma coisa branca e vinha, e aí quando a gente chegava perto eu acordei. E nessa mesma semana, eu vivi uma noite que foi uma das noites mais fortes que eu já vivi. Que acho que começou, vamos dizer assim, mais ou menos umas meia-noite. E aí, debaixo da minha cama, eu senti alguma coisa batendo debaixo da minha cama. Só que eu sabia que eu tinha Cristo, mano. E aí, eu não senti medo. Eu falei assim, eu não tenho medo. E voltei a dormir. E aí, quando foi 1h30, mais ou menos, eu acordei de novo, porque o barulho tava muito chato. Batia mesmo, sentia batendo. E aí, mais uma vez, eu não sinto medo. Eu não tenho medo de você. Na hora, eu fui tão cabeça dura que eu falei assim, eu não vou usar o nome de Cristo para o que é aquilo que está tentando me atormentar, pensar que eu esteja com medo daquilo. E eu falei, eu não vou repreender não.
eu vou mostrar que eu não tenho medo de você. Caraca. E aí, mano, quando foi 3 horas da manhã, o barulho ainda continuou. Porque eu fui voltar a dormir com tranquilidade. E o barulho muito forte, muito forte. E aí batia muito, batia muito, batia muito. E eu não tenho medo. E nisso eu ia acordar 5 horas da manhã, tá ligado? Pra ir pra escola. Quando foi 4h30, eu sou muito ruim de acordar e eu acordei. Com aquele barulho batendo, 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 batendo. Quando foi 5 horas da manhã que eu me levantei pra ir pra escola, eu olhei debaixo da cama, não tinha nada. Não tinha nada. E eu creio que ali o mundo espiritual ele se conectou com o mundo material. Foi muito forte o que aconteceu. Só que eu não tive medo, mano. E eu acho que muitas vezes não. Para o diabo agir, ele tem que ter a permissão de Deus. Verdade. Então, muitas vezes eu acho que isso pode ser até um testamento de Deus para testar a nossa fé, sabe, mano? E aí eu não senti medo. E depois que aquilo aconteceu, querendo ou não, eu fiquei com aquilo na minha mente, né? E eu andava na rua meio cismado. Porque eu sabia que tinha alguma coisa me olhando. Tipo, eu sentia que tinha alguma coisa me olhando, só que tipo... vigiando, né? E eu acho que o meu erro foi ser cabeça dura, porque na hora era para eu repreender aquilo. E aí eu tive uma conversa com meu padrasto, ele que, querendo ou não, vive muito na igreja, ele conhece esse mundo espiritual. E a gente conversando, mano, ao redor da casa era uma guerra espiritual, e a gente se arrepiava muito, pô, falando sobre aquilo. E foi tão forte, que as árvores se mexiam, tipo, tremendo, tremendo, tremendo. E aí ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim: você tem a maior arma, que é o nome de Cristo. Então, quando isso acontecer, não tenha medo. Repreenda em nome de Jesus. E depois eu saí dali com peito... Eu saía 10h30 da noite. Né? Eu saía 10h30 da noite e eu não tinha medo, não. Até hoje eu não tenho medo mais, não. Porque isso não é maior que Cristo. Você descobriu o seu poder em Cristo. Né, mano? E é muito forte. Assim, te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando sobre o mundo espiritual, eu queria te fazer uma pergunta sobre amizades espirituais. O que você tem a dizer sobre amizade, se você já encontrou uma amizade cristã espiritual? Eu nunca encontrei a minha amizade espiritual ainda, né? Eu acho que a única amizade espiritual que eu já tive e que eu tenho é tu, né, mano? E querendo ou não, Deus usa muito, a gente faz o nosso discipulado. E Deus usa muito a gente. Toda vez que a gente vai se bater para conversar, Deus usa muito. Verdade. Muito, muito, muito. E assim, foi numa noite, né, de culto, onde a gente nem esperava, a pastora uniu várias duplas assim, onde tinha o discipulador e o discípulo. E eu tava sentado e a pastora pegou e chamou. Tu tava na mídia, não foi? Foi. Tu tava na mídia, a pastora... E foi o último, né? Sim, foi os últimos. Não ia acontecer. E assim, eu e ele não tinha uma certa conexão, amizade e tal, a gente não era tão próximo. Mas daí quando a pastora juntou, a partir do dia que a gente começou a fazer nosso discipulado, a gente se juntou bastante, a gente criou uma amizade de irmãos. De verdade. A Bíblia diz que amigos terão um amigo que será chegado mais que irmão. E a gente criou uma amizade de irmão, uma amizade espiritual, que sempre Deus usou a gente para muita coisa. E a gente sempre agradece a pastora por isso, pelo fato de ter nos unido, porque foi uma amizade que bastante cresceu, mudou a minha vida, né, mano? Sim. Falamos já de amizade. Qual a dor, qual o sentimento de perder um amigo para as drogas? Você tem muitos amigos que você veio do mundão. E como é esse sentimento de perder? Assim, perder, como eu posso dizer, uma perda de uma pessoa que você não esperava, de uma pessoa que é um amigo seu. Quer dizer, às vezes você espera, mas você tem uma perda também que às vezes você se sente culpado. Assim, por não ter conseguido salvar essa pessoa, por não ter conseguido ter tirado ela, sabe? Igual, assim, teve uma vez que, um dia desse não, faz um tempinho que a pastora falou assim no culto. Quantas vezes você convidou essa pessoa para vir para a igreja? Um amigo nosso que eu perdi, infelizmente. E nisso eu fiquei pensando, caraca, isso que a pastora falou é muito real. Então, hoje em dia, assim, a oportunidade que eu tenho sempre, eu estou convidando as pessoas, meus amigos, porque quando eu vejo um amigo meu aceitando a Cristo, se confessando sua vida aqui na frente, é uma alegria imensa, cara. E ver um amigo se perdendo no mundo das drogas, morrendo na mão do diabo, é uma dor enorme, uma dor de culpa também. Dói muito. Assim, porque você faz, pô,
imaginou se eu tivesse chamado ele pro culto, tá? Você já sabe que teria aquele salvado. caminho Sim, mano. E às só Jesus vezes, pode salvar. às vezes eu tenho até amigos que realmente eram chegados como irmão. E como a gente falou no começo, eu tive a renúncia de amizades. E assim, eu tive que me afastar e tal. E eu vi esses amigos usando drogas, eu vi esses amigos mexendo com coisa errada. E isso dói muito. É uma coisa que às vezes você faz, tá ligado? Às vezes você tenta salvar, mas a pessoa não quer. Mas o pior mesmo é quando você não faz nada, não vem nada da sua parte. Isso é a parte que mais dói. É o de não fazer nada. Sim, é a de não fazer nada, não é de a pessoa apenas aceitar, mano. E assim, vamos falar sobre, já que a gente tocou sobre a amizade também, discipulado. Assim, nosso discipulado, né, cara? Desde quando a gente começou a ter um discipulado, a gente evoluiu bastante em todos os aspectos. Toda vez que a gente tá indo na Bíblia, parece que a gente lê um versículo. Meu Deus, mano, aí começa. Aí a gente pô, faz, e começa a refletir, vamos parece que não sai do destacar capítulo. todos os versículos que nos tocam. Pronto, aí a Bíblia fica de uma cor só. É muito irado. Então, quando a gente começou a fazer nosso discipulado, a gente começou por João. E para vocês jovens, é muito bom, João. A gente entendeu tudo. Não foi? A gente lia e ficava, meu Deus, olha isso. Como Muito é que forte, isso é muito incrível, forte. não sei Porque o fala quê. muito de Cristo, a Sim. passagem de Cristo. Aí depois a gente leu Marcos, se eu não me engano. Foi não, Apocalipse. Apocalipse também. A gente leu Apocalipse, uma passagem muito boa também. Pra gente ter uma noção de como vai ser. E parece que a gente tá se preparar vivendo para o aquilo final. que foi escrito, né, mano? Sim, Mano, tu tem testemunho pra contar? Testemunho. Eu creio que Deus ainda tá preparando mesmo. Mas, Não, assim, mas tipo assim, de algum livramento. eu tenho, assim, de uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Não é exatamente, não é o testemunho da minha vida, mas o testemunho de uma pessoa que eu amo muito, que é muito importante pra mim, que eu tinha até te contado. É assim, eu tava em casa, foi numa terça-feira, eu tava em casa e minha mãe passou bastante mal, bastante mesmo, e foi pro hospital, e aí eu fiquei bastante nervoso, meu padrasto mandou a foto, ela deitada na maca, na sala vermelha e tal. E aquele ali eu não sabia o que fazer. Eu só desliguei todas as luzes de casa, botei um louvor no meu celular, ajoelhei na cama da minha mãe e comecei a clamar por misericórdia a Deus pela vida da minha mãe. E assim, eu chorava muito e dizia: Deus, tu és o médico dos médicos, então tira minha mãe dali, tira minha mãe daquele hospital, tenha misericórdia da vida da minha mãe. Só que teve uma parte também que assim, eu falei assim: se for da tua vontade levar minha mãe, me prepara eu para aguentar essa dor, para eu não desistir do caminhar da fé, para eu não desistir da minha vida, para eu continuar a minha vida, se for da tua vontade levar minha mãe. E assim, eu orava muito e eu fiz, cara, se eu ficar aqui, eu não sei, o diabo pode me atentar, eu tô fraco, então eu vou fazer alguma coisa para espairecer a mente. Foi quando eu falei com o Gabriel e a gente foi jogar bola. E foi como eu te disse, né? Quando tu ligou pra mim, eu disse: tu, Kelvinho, entrega na mão de Deus, mano. Se for da vontade dele levar ela, ele vai levar. Mas se for da vontade dele deixar ela aqui, ele vai deixar. Entrega nas mãos de Deus, né, mano? Eu liguei pra Gabriel, aí falei: pô, Gabriel, tô mal, isso. Aí Gabriel falou: entrega na mão de Deus, ele é o médico dos médicos e tal. Então já me deu um consolo, já me deu uma confortância. E foi quando eu fui jogar bola e voltei. E no carro, quando eu tava voltando, eu tava muito nervoso. Muito com medo. Eu falei: meu Deus, será que minha mãe voltou? Será que minha mãe foi com Deus? Eu não tinha notícia, tava sem internet. E quando eu cheguei em casa, minha mãe tava bem. E assim, tava deitada na cama. E eu conversei com ela, tudinho. Ela perguntou se eu tinha orado por ela. E eu falei que sim. E depois passou, até agora minha mãe não tá tendo. Porque minha mãe tava com problema de crise de ansiedade muito forte. Crise de ansiedade muito forte. E agora minha mãe, em nome de Jesus, foi curada, graças a Deus. Eu acho que através da minha oração, Deus já respondeu minha oração, curou minha mãe tá bem, graças a Deus. E você, cara, tem algum testemunho pra contar aí pro pessoal? Assim, né? Eu vou abreviar porque, querendo ou não, o tempo. Mas meu testemunho de vida é muito forte. Eu tenho testemunho, mesmo antes de eu nascer, né? Quando eu estava na barriga da minha mãe, os médicos fizeram uma ultrassom e descobriram que eu ia ser anão. E aí minha mãe fez: meu Deus. E aí o médico fez: vá confirmar em outro hospital. E aí minha mãe foi em outro hospital, aí foi em outro hospital e fez outro exame, e acabou fazendo 5 exames, e os 5 deram que eu ia ser anão. E minha mãe era espírita, né? Fazia parte do espiritismo. E um dia antes de eu sair da barriga dela, né, do parto, uma mulher evangélica ligou para ela, dizendo: hoje Deus vai mudar a vida do seu filho. Caraca. E aí, de madrugada, ela disse que a barriga dela mexia tanto que ela não conseguiu dormir.
E aí, quando ela foi pro parto, que eu saí da barriga, o médico fez assim: mãe, se a senhora quiser me processar, pode me processar, mas ele não é, não. Eu nasci com a cabeça muito inchada, um inchaço muito grande na cabeça, e não respirei. Quando eu nasci, eu não respirei. O bebê chora pelo fato de que ele respirou pela primeira vez, dói. Eu não chorei, o médico batia, eu não chorei. E aí eu fui para uma incubadora, passei 3 dias numa incubadora, porque eu nasci com um pulmão prematuro. Eu nasci morto. Caraca. Eu nasci morto. E aí, depois de 3 dias, eu fui ver minha mãe. E quando eu era pequeno também, eu vivi uma experiência assim, que é difícil contar, mas que tem até um trap gospel que diz assim, que tentou entrar na casa e quem homem abriu a porta e disse não. Um homem disse, e eu abri a porta e disse pra morte não. Disse pra morte não, isso. Entendesse? Então, tipo, realmente aconteceu isso, eu vivi isso, né? Eu tava com minha mãe em casa e um homem invadiu a casa da gente. E aí tentou matar minha mãe várias vezes do meu lado. E, tipo assim, foi muito forte. E aí meu pai disse que não ia pra casa. Só que alguma coisa dizia a ele, vá. E atormentou tanto ele que ele foi pra casa. E isso nos salvou. Deus nos salvou. Porque se não fosse Deus que convencesse ele de ir pra casa, hoje eu não estaria aqui para estar contando. E ressaltando, como ele falou no começo, disse que ele ia ser anão. Olha o tamanho do cara. O cara eu acho que é 2 de mim quase, olha isso. Ia ser anão. Mas é isso. Acabamos aqui mais um Zcast. Espero que você, assim, aprenda bastante com a nossa conversa, que a nossa conversa possa chegar até você, tocar o seu coração. Então compartilha aí para todos os seus amigos, jovens aí. Deixa o like, comente, se inscreve aí no canal, né? E aceite Jesus. E aceite Jesus. Peguei na fé evangélica. Um grande abraço, muito obrigado.